Nós vamos dar continuidade no livro Hitbodedut, A Arte de Conversar com Deus. O autor é o Rabbi Nachman de Breslev, ou Breslev. Nós vimos semana passada que ele quando criança, com 6 anos de idade, quem lembra o que ele se propôs a fazer? Vocês lembram? O que ele se propôs a fazer? Não engolir, não morder os alimentos. Ele engolia justamente, qual era a ideia dele? Era não dar prazer ao corpo físico, ou aos sentidos, né, que dá no mesmo. E isso ele não contou para ninguém, ele não explicou para ninguém, porque ele não queria que as pessoas pensassem bem ou mal a respeito dele. Ele não queria influenciar. O negócio dele era entre ele e Deus apenas. Ao longo do tempo, isso rendeu a ele um problema na garganta, né? Na laringe ou faringe. E justamente por causa disso. Depois, ele fazia jejum de Shabat ao outro Shabat. Também não contou para ninguém. Com 13 anos de idade ele se casou, e ele só foi permitir que as pessoas soubessem do que ele fazia quando ele já estava com 18 anos de idade. Tá? É um tipo de homem tzadikim que nasce com uma bela missão, né? São os grandes homens, aqueles que realmente sustentam um povo, uma nação. E tanto é que até hoje está aí o segmento racídico da parte de Breslev. Eu costumo falar sempre Breslev, cada hora eu falo de um jeito, mas o importante não é nem a pronúncia em si, é você saber o que esse homem fez. Então ele quis escrever um guia para que as pessoas pudessem entrar numa batalha espiritual. Então hoje eu não vou ler como eu vinha lendo, porque fica muito chato vocês ouvindo a minha leitura. Então eu vou comentar apenas. Hitbodedut, grosso modo falando, é uma forma de você conversar com Deus, a oração. E claro que ele está falando de uma forma judaica, porque ele é um rabino, e porque ele, desde criança, como eu venho falando, ele desenvolveu essa técnica, provou essa técnica e garantiu vitória através desta técnica. Tá? Nós que viemos das nações, que não somos judeus, mas que amamos a Deus, e desde o passado a gente está vindo em uma batalha, buscando a Deus, procurando da melhor forma possível manter o nosso fogo aceso para com as coisas de Deus. Ele foi muito bondoso com a gente, porque nós aprendemos bastante coisas no tocante à oração, e são coisas que faz parte deste guia de Hitbodedut, tá? Em se tratando de libertação, por exemplo, a forma de você aprender a decodificar a arma do, vamos chamar de inimigo, não no inimigo como o diabo, essas coisas, o inimigo como contra aquele com quem você tem que lutar. E são muitos os inimigos. São inimigos que são pessoas, são inimigos que são shed, que são demônios, são inimigos você mesmo, o teu interior, costume que a pessoa aprendeu, o ritmo de ser, o jeito de ser que faz com que a pessoa seja muito paralisada, não tenha prazer em oração, essas coisas. Então são informações diversas, e que nós tivemos isso no passado.
tá? Por isso que eu já comentei com vocês que a grande maioria das coisas que aqui estão não vai ser novidade para nós. Por quê? Porque o Eterno, a revelação, a Torá, ela pertence ao Eterno. Da mesma forma que antes da Torá ter sido dada a Moisés no Monte Sinai, ela já era vivida e praticada por muitas outras pessoas antes dessa entrega. Vale lembrar que você tem Noé, você tem Abraão, você tem os filhos que ele gerou e muitas outras pessoas que viviam pela Torá, uma Torá que era revelada ao coração. Guardadas essas proporções, longe disso de eu querer dizer que nós vivíamos a Torá antes, tínhamos muitas coisas erradas, muitas coisas ligadas às nações, muitas coisas que beiram a idolatria, mas o Eterno, olhando para o nosso coração e vendo essas coisas, Ele nos revelou muitas coisas que hoje, conhecendo, estudando o judaísmo, a gente vê que era judaísmo. Nós não sabíamos que era judaísmo. Então, eu quero dizer para você que muitas dessas coisas já era Torá, antes da gente conhecer a Torá propriamente dito, tá? Este capítulo que ele inicia aqui, ele começa dando um exemplo sobre artes marciais. Bom, todo mundo sabe o que é artes marciais. É aquela técnica que a pessoa se dedica, trabalha, exercita. São técnicas de combate, são técnicas de defesa e são técnicas de combate. Então, preste atenção numa coisa. É muito comum você ver pela televisão mestres de lutas, para quem pratica karatê, para quem pratica, me fala outro nome aí, judô nem tanto, mas kung fu, jiu-jitsu, essas coisas todas, que é ataque e que também é defesa. Eles são ensinados que esta luta que eles praticam é mais para defesa e não para ataque. E quando essas pessoas usam essa técnica para agredir outros, eles são, dependendo da condição lá, se foi simplesmente para demonstrar, eles estão chamando atenção, porque a filosofia deles não é treinar uma pessoa para cometer crimes, para usar essa técnica para o mal. Isso aí, essa ideia é a mesma que ele está usando no livro. Então ele está dizendo que você tem técnicas para defesa e técnicas para ataque. O que ele está chamando dessas técnicas? A técnica é a oração. A oração que o povo judeu já tem, e ele explica que são as orações de forma escrita. Por exemplo, tem-se o Sidur. O Sidur, o livro de oração, que cada um está lendo. Exemplo, Salmo, quando a pessoa está lendo diariamente. Então ele comenta, veja, isso nós conhecemos, sabemos, não precisa nem apelar, mas quando a pessoa começa a orar uma oração, que é uma leitura, é uma oração fixa, enquanto a pessoa está orando, olha só a crítica que sempre os evangélicos fizeram aos católicos, ou demais povos, não sei, mas o católico sempre foi muito criticado, porque os padres usam aquela oração fixa que é Ave Maria e Pai Nosso, sem levar em conta agora se tem idolatria, se não tem idolatria. Estou dando exemplo de alguma coisa fixa que todo mundo conhece e todo mundo sempre falou contra. Quando a pessoa está ali orando o famoso texto Ave Maria, ou o famoso texto Pai Nosso, todo mundo, de uma forma geral, fala que ao declarar aquelas palavras, tudo decorado, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, então todo mundo fala essas coisas. É uma leitura que já ficou automática.
É como se ela simplesmente fosse uma ordem da tua mente, do teu cérebro, para a tua boca, para que a tua boca fale alto aquelas palavras, mas essas palavras não estão passando pelo coração, porque a pessoa está automatizada, está que nem um robô, ela não está sentindo, vivendo o que está falando. E isso, de uma forma geral, as pessoas chamam de reza. Tanto é que quando alguma pessoa entra para uma igreja, a primeira coisa que eles tentam tirar do vocabulário dela é o termo reza. E agora nós estamos no judaísmo, uma coisa que no judaísmo não tem problema é quanto à terminologia dessas palavras. Reza é reza, oração, tá? Agora, se vocês entenderam, eu quis dizer que as rezas, as orações do livro que é escrito, que o judeu ora e ele está ali falando, então o que pode acontecer, como acontece no mundo inteiro com tantas outras pessoas que também têm suas rezas específicas, o problema é que você pode estar ali falando, mas o teu coração não está presente. Portanto, uma coisa que você já aprendeu, e geralmente os povos, que mesmo não sendo judeus, já aprenderam também, que qualquer comunicação com Deus, que você não esteja inteiro naquilo que você está fazendo, aquilo não é uma oração, porque não vai chegar à finalidade, que é alcançar a Deus, porque, como diz o judeu, não tem intenção, não tem kavaná, a pessoa não está ali. E esse é o grande problema, não só do judeu, mas das pessoas de uma forma geral. Sejam elas, eu estou falando, isso aqui é algo que eu estou dizendo que vem do judeu, mas eu estou abrindo aqui para todos os povos confiantes no seu Deus, sem levar em conta agora se é o mesmo Deus, se não é o mesmo Deus. Estou pensando como pessoa, a pessoa que tem fé em Deus e começa a conversar com Ele, ela corre o risco, e de fato isso acontece mesmo, o pensamento dela vai sendo disperso, e ela está falando com a boca, cumprindo aquela reza, aquela oração, seja ela escrita do livrinho, seja ela que ele já acostumou a conversar com Deus, a pessoa acostuma e ela fala as mesmas coisas, embora ela não está lendo, mas não é diferente de uma reza, no sentido de que simplesmente ela expressou a palavra, mas ela não está ali. Então isso não leva a pessoa a lugar nenhum, não vai funcionar. A primeira coisa que tem, portanto, que deixar claro é que tem que se ter um domínio nessa prática do teu próprio eu, para que você não esteja cumprindo, fazendo algo apenas para dizer, eu já orei. Tem que ser sincero com você mesmo e tem que ser sincero com Deus, porque Deus tudo vê, Ele sabe de tudo. Então, para que você vai falar, hoje eu orei bastante a Deus, mas será que orou mesmo? Aquilo que você conversou, falou, de fato, foi uma conversa entre você e Ele? Nós já havíamos comentado no passado, desde que Deus vinha orientando essas coisas para a gente, por isso que eu estou falando desse assunto, porque esse é um assunto judaico que, no entanto, nós já tínhamos um grande conhecimento destas coisas, sem saber que isto era judaísmo. Essa questão da gente conversar com Deus, primeira coisa, esse ato de ir até Deus, de ter um período, e aqui ele ensina, ele fala que pelo menos tem que ter uma hora de disponibilidade para a gente ter aquele tempo com o nosso Deus, tá?
Bom, às vezes dá vontade de lembrar aqui para vocês alguns livros, mas se eu ficar falando de alguns livros, eu vou ser criticado aí por alguns, dizendo assim, mas espera aí, você está falando judaísmo ou está falando cristianismo, coisa evangélica? O que eu estou querendo dizer é que muitos livros que nós já vimos naquela época, alguns conceitos que já tentaram passar, não eram conceitos que estavam distantes de um pensamento judaico. Por exemplo, eu disse que não ia falar, mas não adianta, né? Eu tenho que falar. Um livro famoso, Bom Dia Espírito Santo, que foi extremamente criticado no próprio meio evangélico. Naquela época nós éramos evangélicos. E Bom Dia Espírito Santo, a grande maioria das igrejas, pastores, rechaçavam esse tipo de livro. Agora, por que rechaçavam? Porque a impressão que dá é que todo mundo quer ter um controle. Todo mundo quer ser o seu dono, quer dirigir você e deixar você escravo da oração dentro de uma igreja. Tá? Se um judeu fica escravo de uma oração dentro da sinagoga, ele vai ser tão escravo quanto o evangélico, quanto um católico, quanto um budista, quanto um espírita, quanto qualquer pessoa. A questão é que você tem que aprender a ser livre, indo a Deus com liberdade e sabendo realmente que você está conversando literalmente com alguém, e este alguém, que é Deus, está ali com você, te ouvindo. Esse é um conceito que está embutido, se não está claramente assim, mas está embutido no Bom Dia Espírito Santo, está embutido num outro livrinho, infelizmente eu não lembro o autor, mas um livrinho chama Intimidade, tá? Está embutido, quando eu comecei a contar essas coisas para vocês, foi justamente um paciente que eu tive, que era evangélico, e essa questão da intimidade, eu comecei a aprender algo, entre aspas, religioso, dentro de uma atividade de consultório. Então, ali, que era uma situação clara para ele, ele tinha essa prática de filho de poder. É o que ele fazia, é o que ele levava nessa conversa diária com Deus, expondo. E uma coisa muito legal é que nessa questão que eu chamo de intimidade, ele não chamava assim, é que nós sabemos que determinados comportamentos, nós sabemos que são coisas erradas, que nós iríamos pecar, e que nós iríamos permitir que estes pensamentos que iriam dominar áreas do nosso corpo, iriam também abrir espaços para Shedim atuar contra nós, ou iria fortalecer o Yetzer Hara, a nossa inclinação para o mal. Contudo, essa questão da intimidade fazia o quê? Simplesmente nessa comunhão, nessa intimidade com Deus, era declarado para Deus: Deus, eu tenho tido vontade de fazer, e aí a pessoa declara, mas de todo o coração, está participando, é uma conversa franca, está rasgando o coração. É aquilo que Davi fala no Salmo 51, que o sacrifício que Deus realmente quer é quando uma pessoa derrama o coração diante dele. É um coração contrito, e que ele não vai, como é que é o texto lá? Que ele não vai desprezar, ele aceita. Então essa questão, quando começava a falar para Deus, há um sentimento assim, e a pessoa começa a relatar, ela está entrando em contato com aquilo que é uma vontade conhecida, e a mente dela sabe que aquilo é pecado, mas ela está tão ligada ainda emocionalmente, porque aquilo afeta o corpo, porque são na terminação nervosa do nosso tecido, do nosso corpo, é que vai gerar o prazer. Então a mente que está ligada com o nosso corpo, ela vai alimentar e tentar te enganar, para que você obtenha um prazer.
E este prazer vai conduzir você a um pecado. Só a entrega de um prazer, no caso, poderia já ser pecaminoso, como ele poderia te levar a cometer um pecado, tá? E não necessariamente você estaria sendo atacado por forças malignas das trevas. Já começando com você mesmo. Então, quando a pessoa assume e reconhece, ao invés dela ficar pensando que ela está sendo visitada por shedim, por demônios, aqueles que estão controlando, não, nada disso. Ela assume que quem está dando essa abertura, que quem quer é ela, e que ela não está tendo controle ou não está fazendo força suficiente para controlar o seu Yetzer Hará. Veja, isso é uma doutrina judaica, de se inclinar para as coisas do eterno, coisas que a Torá te ensina em comportamento, e afastar de coisas que ela te pede para afastar. Mas quando as pessoas sentem que são situações prazerosas e elas não querem, mas elas sabem que aquilo não seria bom para ela, mas ela usa daquela sabedoria dela, que aquilo é forte, tá? E que ela até gostaria de fazer, mas ela faz uma coisa, ela fala para o Eterno: eu permito que o Eterno venha e faça uma intervenção nestas coisas em mim. Isso está dentro de uma oração. Isso está dentro do que se chama de Bodedut. Isso está dentro de um canal de comunicação direta entre eu e Deus. E além disso, eu estou reconhecendo algo, estou reconhecendo que é errado, estou reconhecendo que a Torá do Eterno pede para que eu não faça, mas eu estou reconhecendo uma força em mim que quer aquilo, que gosta daquilo. E eu estou tomando a decisão em deixar também que o Eterno venha e faça uma intervenção. Tá? E todas as vezes que uma pessoa entrou nessa sinceridade, aqui eu chamo de intimidade, o Eterno veio e trouxe a intervenção. Tá? Então a pessoa prova que Deus pode intervir. A questão é que quando um ensino desse, a pessoa acaba achando que aquele negócio assim, que as pessoas dizem assim: eu nasci assim, e se Deus não me mudar, eu vou morrer assim. Ou seja, a pessoa já está admitindo que ela não quer mudar, que ela não quer fazer a parte que compete a ela. As coisas não funcionam assim, de jeito nenhum. Primeiro que o mundo recebe um conhecimento de Deus de forma errada. A forma como o mundo ensina a Deus não diz respeito de fato àquilo que é Deus. Quem de fato tem entregue ao mundo aquilo que é Deus é a Torá, porque a Torá veio do próprio Deus e foi o próprio Deus quem escreveu a sua Torá, e é através da sua Torá que ele dá a revelar-se a cada uma das pessoas. Portanto, o meio da gente saber quem é Deus é através da Torá. E uma das missões que o povo judeu recebeu é apresentar Deus da Torá às nações. Só que as nações, cada uma das nações, Brasil, Estados Unidos, Espanha, Áustria, e esses países todos, cada um estabeleceu um tipo de ensino sobre coisas de Deus e rejeita e vê o judaísmo do Eterno apenas como uma religião a mais na face da terra. Eles não admitem, o mundo não admite que a sua concepção de Deus, que não passa pelo conhecimento judaico, leva essas pessoas a um outro Deus. Eles não têm essa concepção. Portanto, as pessoas rejeitaram ao Deus eterno, ao Deus do judaísmo, simplesmente porque eles olham para o povo judeu e ou é ciúme, ou é inveja, ou é ruindade mesmo. Eles não querem se curvar, porque se eles realmente entenderem
que esta revelação e ensino vem do judeu, então iria acabar toda a prática de governo religioso. E as pessoas não querem que isso termine. Por quê? Porque isso dá poder às pessoas, dá status e dá riqueza também às pessoas, dá controle. Bom, o Rabi, ele explica aqui uma questão interessante, que você, assim como tem as artes marciais, você precisa aprender a conhecer com quem é que você está lutando. Você vai usar um exercício de defesa ou de ataque, mas ele tem que ser conhecido de alguma forma. A quê? Exemplo, é dito assim: todo mundo, quando de manhã ora ao acordar o Modéani, ele está dizendo para o Eterno que eu agradeço a Ti porque eu estava dado como morto, mas a minha alma foi trazida de volta ao corpo e o Eterno tem me dado mais um dia de vida. E aí você está agradecido e coloca isso diante do Eterno. Agora veja só, nesse período da noite, quando se dorme, a alma, ela solta do corpo, e quando ela solta do corpo, ela vai a regiões espirituais, tá? Falando de forma bem assim, grosseira, geral, a alma solta do teu corpo e ela quer ter um acesso a Deus. Só que, se a pessoa não tem um conhecimento de Deus e ela não tem tido seus dias em viver uma vida reta para com Deus, na hora que a alma dela deixa o corpo, essa subida para este mundo espiritual, existe vários caminhos, e muitos desses caminhos são muito bem conhecidos pelas forças das trevas. E quando esta alma, ou este canal de condução, vai para subir a Deus, pode ser, e a grande maioria é interceptada. Daí, por exemplo, vem muitas informações, entre aspas, proféticas, que na verdade não são profecias dadas pelo Eterno, são palavras conhecidas que são manipuladas por Shedim, por demônios, e é trazido às pessoas para que elas sejam dirigidas, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa que ocorre neste mesmo exemplo é que a pessoa, ela quando tem aquele caminho já conhecido, exemplo que nós já citamos, a reza, que eu citei, Ave Maria, Pai Nosso, essas coisas, quando a pessoa diz que tem um contato com Deus desse jeito, ele tem um único caminho. Esse único caminho acaba sendo muito bem conhecido pelas forças, pelos Shedim. Então é muito fácil eles interceptarem este caminho. Agora, quando você, numa técnica dessa de Rit Bodedut, você está criando caminhos entre você e Deus, novos caminhos, e estes novos laços, novos caminhos, não são caminhos conhecidos por estes anjos, ou por este Shedim. Então não tem como ele interceptar. É por isso que essa técnica de conversar com Deus, essa arte de conversar com Deus, quanto mais você vai aperfeiçoando, ela é para você uma proteção, ela é para você um ataque, ela é para você uma defesa, porque vai estreitando o relacionamento entre você e o Eterno. Agora, quando fica simplesmente naquela prática religiosa de declarar simplesmente as coisas, é muito fácil que a tua mente comece a fazer as coisas de forma automática e você já não está mais ali. Ou seja, você está indo para um caminho que na verdade você não está naquele caminho. E você está totalmente entregue, você está num devaneio. E aí é fácil conduzir para outros caminhos. A grande questão, quando se aprende estas situações,
que vai estreitando o relacionamento, não é muito diferente do que acontece com o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem neurônios, toda a informação é passada por neurônios. E aquelas pessoas que são ditas, conhecidas como muito inteligentes, que têm um raciocínio muito rápido, aquele raciocínio lógico rápido, o que acontece com esse tipo de cérebro? Elas possuem um tipo de neurônio que é chamado neurônio de associação. Então o que acontece? Você tem que ir num ponto que está aqui, e o caminho que você costuma, que é vem para cá e daqui você vai para lá. Então esse caminho que vai para lá e daqui vai para lá, ele acaba, é o padrão, todo mundo pensa assim, todo mundo faz assim. Essas pessoas que acabam se destacando é a capacidade que o cérebro tem de criar novos caminhos. Ele encurta, e isso é chamado neurônios de associação, porque ao invés de ele fazer aquela rota, ele simplesmente faz uma ligação, quebrando o caminho, chegando mais rápido, e aquilo é estável. Diz a ciência que o que diferenciava o cérebro de Albert Einstein era justamente isso, a grande quantidade de neurônios de associação que tinha no cérebro dele. Guardadas as proporções para esse tipo de ensino, o que nós devemos fazer é criar essas rotas. E são rotas novas, e essas rotas novas não são conhecidas por tais anjos. Portanto, você vai conseguir alcançar uma vitória, várias vitórias, conhecimento que vai fortalecendo. Essa é a arte de conversar com Deus, grosso modo, que vai explicar este capítulo 1, que ele vai usar o exemplo dessas artes marciais, uma forma de você se defender e atacar e fugir da rota. Um exemplo que ele traz aqui no livro é que quando Jacó lutou com o anjo de Esav, chamado o anjo de fogo, a santidade de Jacó, num dado momento, aquele anjo fala assim: devido à tua santidade, eu não tenho como te vencer, mas eu digo para você que os teus descendentes não serão tão fortes em santidade como você, e eu prevalecerei nas trapaças que nós vamos arrumar para a tua descendência. Cumpriu isso? Claro que cumpriu. Agora, quando estava amanhecendo o dia, novamente é aquilo que foi estabelecido, que nós já vimos no livro do Haim Sato, que a noite ela foi dada para que as forças das trevas tivessem uma força maior, mas o dia pertence à luz, a força maior é da luz. Então, nesse período da noite que Jacó estava lutando com este anjo, quem estava prevalecendo era o anjo, porque era o espaço dele, era o horário dele, era a artimanha, é o lugar de ação dele. E mesmo assim, ele não conseguia, devido ao grau de santidade que Jacó tinha. Mas quando estava amanhecendo o dia, o poder daquele anjo começa a se enfraquecer, e o poder de Jacó começa a se fortalecer. Então ele pede para o anjo uma coisa: diga-me o teu nome. E o anjo fala: eu não tenho como dizer o meu nome, porque nós, seres angelicais, não temos um nome fixo. O nosso nome vai mudando de acordo com a função e missão que nós recebemos do Eterno. E ele, portanto, aprendeu desta experiência, e ele pôde ensinar as descendências. É isso que acontece. Estas pessoas que vão aprendendo, ela vai passando para as demais gerações, e isso vai tornando, para quem pega o ensino, ele vai se tornando forte, porque quando você conhece a fraqueza, um inimigo, ele vai procurar conhecer as tuas fraquezas.
todo mundo que gosta de ver cinema aí, tem um filme do Homem-Aranha, que eu não lembro qual que é o nome dele, acho que é o 2, que ele é que nem um robô, ele sai voando lá, que o filho dele é muito mau, é o 2? Quem lembra aí? Vocês não lembram? O Homem-Aranha, eu acho que é o 2, que tem aquele moço que é como se fosse o irmão dele e o pai dele. Quando o pai dele morre, aí ele volta como se fosse um espírito, ele volta e fica forçando o filho a ser mal, a lutar e guerrear contra o Parker, o nome dele, né? O Peter. Então ele fala assim, mas ele é meu amigo, eu não posso. E o pai, com muita raiva, fala assim, você tem que ver aquilo que o afeta para desestabilizar. Então o pai mostrou que o que iria afetar são duas coisas: ou era tocar na avó dele, ou tocar na Mary, que é o nome dela lá, Mary Jane, tá? É isso. Ou seja, o inimigo está olhando, o inimigo que eu estou falando não é o diabo, o inimigo, pessoas, anjos, demônios, estão olhando para você, estão identificando aonde é que você demonstra fraqueza. Uma pessoa pode demonstrar fraqueza em receber o famoso tapinha nas costas. Então, quer derrubar alguém, você dá coisas boas para ela cresce, porque ela vai cair, porque ela vai ser totalmente cheia justamente do que? Da vaidade, tá? E isso é uma coisa que a Torá ensina, que está no Tanar, que o que é que precede a queda? Então, antes de cair, quando é que uma pessoa começa a cair? Quando ela se envaideceu. Tem um termo no português que é empavonar-se. Aí você fala, nossa, o que é empavonar-se? Vem do pavão. E o que o pavão faz? Ele abre aquela pluma toda, fica todo inchado, grande e tal. Aquilo lá era para quê? Era para chamar a atenção da fêmea. Então esse ato de empavonar-se é o ato de crescer, se tornar grande, vistoso. Que isso? Vaidade. O que Salomão escreve declarando no livro de Eclesiastes? Vaidade. Tudo é vaidade. Então essas coisas são muito conhecidas, e a grande maioria está sempre presa em algumas coisas assim. Então o teu inimigo, ele te estuda. O teu colega de trabalho que quer aprontar com você, ele te estuda. E assim a gente está sempre sendo notado. A gente acha que ninguém está olhando para a gente, mas nós estamos sendo olhados. E o Rabi Nachman, ele está justamente, desde essa idade, ele estava procurando criar caminhos de associação com Deus, encurtar aquele caminho longo. Então ele estava criando meios de aproximação e de ser conhecido com Deus. Tem um texto que eu sempre achei muito bonito, da Brit Hadashah, em Coríntios, que o apóstolo Paulo fala, aqui novamente levando em conta se é um texto verdadeiro, se não é, mas eu estou falando no sentido daquilo que a letra significa, como se fosse uma poesia, como se fosse um texto que é estudado pela crítica, tá? Então ali, quando é dito na segunda carta, acho que é o capítulo 4, então num dado momento ele diz assim, fazendo uma crítica, né? Que as pessoas declaravam contra ele, dizendo que ele não era conhecido. Aí ele fala, sendo desconhecido, no entanto, muito bem conhecido. Mas muito bem conhecido, que ele estava dizendo, era para quem? Para os homens? Não, uma relação entre ele e Deus. Então, que adianta você querer ser conhecido? Conhecido para quem? Para o mundo? Ser grande para quem? Para o mundo? Uma outra coisa que a Torá deixa claro
é que as coisas estão invertidas. O que é grande no céu é pequeno na terra, mas o que é grande na terra é pequeno no céu. Você quer ser grande na terra? Será que você não vai ser um pequeno no céu? Vai depender daquilo, porque nós estamos falando de um homem grande, mas ele se sentia grande? De maneira alguma. Tanto é que todas essas coisas foram feitas num perfeito segredo, para que ele não fosse visto e nem taxado disso ou aquilo. Entendeu? Isso é algo que está acessível a cada pessoa, e devemos procurar ter essa intimidade com Deus, buscando um conhecimento de Deus. Parou de fazer, parou de buscar, a gente perde aquilo. E eu sei muito bem o que eu estou falando. Nós sabemos. Agora, voltou a praticar, voltou a cultivar, o Eterno está sempre de braços abertos para te receber. E Ele tem interesse em que você descubra novos caminhos para encontrá-lo. Isso vai te tornar forte. Para terminar, há uma frase que um dia o próprio Eterno disse para a gente alguns anos atrás, aqui, talvez você não se lembre disso, não se lembra disso, mas ele dizia aqui para a gente, num dado momento, num dia, ele falou que quando nós tivéssemos nesse nível de intimidade, nós não teríamos preocupações mais sequer com aquilo que chamávamos de shed, demônios, porque os demônios iriam ter muita dificuldade em te atacar. Por que atacar? Porque nós não estávamos firmados nem nas nossas qualidades e nem nas nossas fraquezas. Nós estávamos ligados diretamente a Ele. E o que iria importar para a gente é aquilo que Ele declarasse para a gente, e não aquilo que fossem sugestões de shed. Isso foi um toque que o próprio Eterno deu para todos. Entendeu? E de lá para cá, quantos cresceram nesse conhecimento? Eu não tenho ouvido no nosso meio pessoas que falou que aprendeu muito com isso e cresceu muito. Mas por que Deus ensinou, falou, e de lá para cá, sei lá quantos anos tem isso? Uns 10 anos pelo menos. Em 10 anos não vi muitas pessoas crescerem tanto assim. No início desse judaísmo aqui no nosso meio, ele falou, olha, eu não tenho aqui para citar 3, 4 pessoas numa condição dessa. Foi o próprio Eterno que disse, 3, 4 pessoas. Por quê? Porque falta uma prática concreta, até que isso vire um hábito, não um hábito automatizado, mas algo que a gente faz e esteja realmente fazendo por interesse, com intenção, curtindo, vibrando, vivendo. Isso sim é ritmo de luz, e isso é uma enorme riqueza para nós todos. Podemos encerrar.